Olá, o Memórias da Medicina de hoje entrevista o médico pernambucano Gentil Porto. Gentil Porto atualmente é o primeiro secretário da Academia Pernambucana de Medicina, mas já ocupou diversos cargos aqui no estado e hoje está aqui conosco para contar um pouco da sua trajetória, tanto política como no interior do estado, onde passou 30 anos ocupando diversos cargos lá na chefia de hospital, e hoje ele vai contar um pouco dessa história para a gente. Tudo bem, doutor Gentil? Primeiro eu gostaria de agradecer o senhor ter aceito o nosso convite para participar do Memórias da Medicina, para contar um pouco dessa trajetória. O senhor começou no movimento estudantil, com 19 anos o senhor já era o presidente do DA, do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Como foi que o senhor entrou no movimento estudantil? Primeiramente, obrigado, Maíra, obrigado ao CREMEP por essa oportunidade. Na verdade, nunca passou na minha cabeça participar de um movimento estudantil. Entretanto, ao entrar na faculdade, eu realmente fiquei entusiasmado ao ver a efervescência da juventude daquela época. Já lutando e sonhando por um Brasil melhor, mais forte, com mais destaque no conceito das nações, e também lutando muito por justiça social. Isso me entusiasmou muito e entrei de cabeça. Fui eleito representante de turma e depois eleito presidente do diretório da medicina. Posteriormente, um ano após, eu fui eleito presidente da União Nacional dos Estudantes de Medicina. Continuamos nas lutas, participei de congresso da UNE e fui vice-presidente da União dos Estudantes de Pernambuco. Então, o senhor com 20 anos já era presidente da União Nacional dos Estudantes de Medicina. O que o senhor mais se recorda daquela época? Realmente a juventude era mais engajada do que é hoje em dia? O que é mais diferente daquela época? Maíra, eu fico muito triste, e tenho de dizer isso sem querer magoar ninguém, em ver a omissão da juventude em relação aos grandes problemas do país. Porque os problemas continuam, a igualdade social não foi alcançada e mesmo assim os jovens não lutam e não cobram isso, né? No nosso tempo nós vivíamos fazendo comício, fazíamos passeata, ia para as praças públicas, eram recebidos pelos governadores, pelos reitores como parceiros. E hoje eu não vejo isso, eu vejo assim muita preocupação no sucesso profissional imediato. Vejo também, não tenho nada contra, porque nós também em algum tempo, numa menor escala, mas vejo assim a preocupação é ir para os barzinhos e para os inferninhos e deixando de lado a verdadeira cidadania que se completa em querer o melhor para a cidade, o estado, o país onde você vive. E o senhor, depois disso, né, posteriormente, o senhor foi o diretor, participou de um trabalho itinerante, né, no governo Arraes, no interior do estado. Foi um trabalho que o senhor desempenhou, mas que foi interrompido por conta do golpe militar. O senhor pode contar um pouquinho para a gente como é que foi isso? Nós, na época, nos engajamos fortemente na eleição de Dr. Miguel Arraes, um ídolo da juventude. E dentro do esquema de saúde que foi montado, existia o serviço de assistência itinerante, que era uma coisa muito avançada para a época e que existia em alguns países da Europa. Constituía numa equipe chefiada por um médico com dentistas, vacinadores,
pessoal habilitado a curativos, enfim, que ia para as cidades mais pobres do nosso estado prestar serviço de assistência médica, já que os hospitais eram poucos, os postos de saúde eram poucos, e nós fizemos um trabalho que para mim ainda recordo com muita saudade, aqui na Zona da Mata, em Pernambuco, e depois no Alto Sertão Pernambucano. Esse serviço foi interrompido logo após o golpe militar e nunca mais foi restabelecido. E o senhor, quando participava desse projeto, o senhor teve que se exilar no interior do estado por conta do golpe militar? Depois disso, e pela minha militância como estudante, militância mesmo de participar de comícios, eu tive de responder alguns inquéritos, o tempo, digamos, fechou para mim e fui para o sertão de Pernambuco por uma indicação do meu grande amigo, Dr. Edmundo Ferraz, e fui trabalhar em Floresta. Lá o senhor passou 11 anos em Floresta. Meu projeto de vida era passar 2 anos lá, digamos assim, para que me esquecessem e voltar para Recife. Mas em lá chegando, me adaptei muito bem à região, a cidade me recebeu magnificamente bem. Além do mais, conheci a minha mulher, com quem estou casado há 46 anos, e juntos constituímos família. Tive 3 filhos nascidos lá e depois mais uma em Petrolina, mas isso é outra história. Então o senhor começou mesmo, passou um bom tempo, né, no interior, em Floresta, e a rotina no hospital, né, Hospital Regional Alves Ferraz, com a medicina foi intensa. Muito. Eu adquiri uma grande experiência, eu tive uma experiência muito de livro, digamos assim, mas lá em Floresta eu tive de fazer, devido à precariedade de algumas situações, eu fazia a minha especialidade, que é a ginecologia e obstetrícia, mas tive de fazer cirurgia geral, tive de fazer ortopedia, tive de fazer pediatria, dei transfusão de sangue e fiz muita anestesia hack anestesia, porque também não tinha anestesista lá. Então o senhor desempenhava várias funções, além de ter sido também o diretor do hospital. Eu era diretor do hospital. Era diretor, era médico? Exatamente. Foi assim que, depois de 11 anos, cumprido o meu papel, que eu achei que estava para lá, eu fui morar em Petrolina. Por escolha do senhor ou alguma coisa o levou até lá? Eu participava de reuniões lá em Petrolina, porque Petrolina era sede da Diretoria Regional de Saúde. E vi que a cidade ia crescer muito, eu vi que ela ia desenvolver muito também na área médica, como realmente aconteceu. E até encontrei alguma dificuldade em ir para Petrolina, mas terminou então o secretário de saúde, a grande figura que foi o Dr. Fernando Figueiredo, disse para mim: por que você quer ir tanto para Petrolina? Eu disse: professor Fernando, daqui a alguns anos aquilo vai ser uma grande cidade, vai ter um grande centro médico, vai ter faculdades, e eu quero passar com meus netos lá e dizer: eu fiz parte disso aqui. Ele ficou sensibilizado e assinou minha transferência na hora. Então o senhor era um visionário, podemos dizer assim. Digamos assim, eu nunca deixei de sonhar e continuo sonhando. Talvez por isso o senhor tenha conseguido executar tantos trabalhos, porque lá o senhor também foi diretor regional de saúde, né, de Petrolina. Agora lá eu dava plantão, lá eu tinha a clínica privada, meu consultório à tarde. De ginecologia? De clínica geral e ginecologia. De ginecologia, e também participei das atividades da cidade, fui diretor do clube social de lá, escrevi para os 3 jornais que tinha por lá, escrevi para a Rádio Juazeiro na Bahia. E o senhor é um pouco jornalista também, né? Porque escrevi para o jornal,
trabalhou na rádio, né, em Juazeiro. Escrevia, era colunista de um jornal em Petrolina. Então o senhor é quase jornalista também, né? Até porque naquela época não se exigia o diploma, né? Então o senhor poderia ser considerado... Jornal do interior não tem jornalista diplomado praticamente, ou não tinha, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu era menino, em Caruaru, de 13 para 14 anos de idade, nós tínhamos um clubezinho que se reunia nas casas dos sócios, digamos assim. E na minha casa também os colegas, e a gente lia um para os outros os trabalhos que nós fizemos, ou fazíamos. E assim eu fui desenvolvendo essa habilidade. Meu pai era fazendário, mas também era jornalista amador, lá em Caruaru também, embora a minha grande vocação sempre foi a medicina, e eu costumo dizer, e já disse até em comício, que nasci médico, sou médico e haverei de morrer médico. Mas o senhor gosta tanto de escrever que já publicou 4 livros, né? 2 romances e 2 crônicas, 2 livros de crônicas, né? 3 de crônicas e mais um opúsculozinho chamado Diário de Bordo. Fora os 2 romances. Então são 5 livros. Já fui colaborador, ainda sou eventualmente Jornal do Comércio, tenho alguns artigos publicados. Então é um hobby, o hobby do senhor, um dos hobbies seria... É uma grande alegria, me faz muito bem. E o senhor também foi secretário de saúde, né? Entre 95 e 96 o senhor foi secretário de saúde do Estado, que é um cargo bem... que exige muito, né? De um gestor, um grande desafio. É um grande desafio, com as dificuldades que ainda hoje a saúde enfrenta, porque o financiamento da saúde é muito grave, os problemas de gestão existem, ainda não se conseguiu chegar ainda ao ideal para termos uma saúde decente em termos de financiamento, mas eu enfrentei esse desafio. Antes já tinha experiência de ter sido diretor de saúde da própria secretaria, fui secretário executivo e o pessoal costumava dizer: eita, pegasse um abacaxi. Eu digo: não, para mim nunca foi um abacaxi. Eu estava fazendo o que eu gostava, estava procurando implementar o que eu podia como médico e como cidadão. Aquilo foi realmente o coroamento, eu diria assim, da minha carreira, até porque eu sou funcionário da secretaria desde o tempo de estudante. Quer dizer, eu fui acadêmico interno da Secretaria de Saúde, fui diretor do hospital pequeno, diretor do hospital grande, ocupei os cargos de secretaria, ou seja, eu era da casa. Então, foi mais um cargo que o senhor ocupou na secretaria do qual o senhor se orgulha e... Sem dúvida. E foi, sobretudo, muito gratificante, porque, em que pese muitas críticas que possam existir aos funcionários, eu quero dizer que a equipe que trabalhou comigo era uma equipe comprometida e de muito bom nível. E o senhor conseguiu executar algum dos projetos que o senhor esperava ou que o senhor pretendia realizar? Um dos projetos nossos era dar um maior destaque à visão do interior, procurar fortalecer mais atividades no interior. E a nível dos hospitais centrais eu me refiro aqui o do Recife, nós demos uma melhorada, aumentamos o número de leitos de UTI, embora continuassem insuficientes, e os hospitais regionais nós realmente, como gente do interior,
Como sou do interior, eu dei uma assistência muito assídua. Então, isso tudo, para mim, foi gratificante. Tenho consciência absoluta que não fiz tudo que eu gostaria, mas sonhar não é proibido. Né? E nem paga, né? E o que eu sonhei, dentro das possibilidades, eu procurei executar. O senhor, na sua carreira, o senhor focou muito no interior, né? O senhor morou 30 anos no interior, mas faz 18 anos que o senhor voltou para a capital. E já se acostumou à vida daqui? O que o senhor sente saudade do interior? É diferente realmente? Ou o senhor não acha que hoje em dia tem tanta diferença? Eu sinto saudade do interior porque a saudade acompanha sempre a gente no nosso sentimento, das coisas que nós gostamos. Agora eu sou um homem plenamente feliz em Recife, porque Recife tem aquela marca da cidade heróica. Recife, apesar das dificuldades, da pobreza ainda existente, ela é uma cidade cativante pela sua história, pela sua cultura, pela sua garra. Até dizem que pernambucano gosta muito de briga. E eu posso até contar uma história assim, íntima. Na época do golpe militar, meu pai, que era funcionário da Secretaria de Fazenda, tinha recebido uns atrasados e propôs que eu fosse para São Paulo fazer um curso lá. Ele me bancaria lá um tempo até eu passar a onda, digamos assim, e eu me estabilizar mais. E eu recusei. Porque Recife é importante para a minha cabeça e não é só Recife, é Pernambuco como um todo. Até porque é aqui que o seu time joga, né? E é aqui em Recife que o senhor pode ir ao estádio ver o esporte. É, digamos assim, uma fonte de energia enorme. E então, como se não bastasse tudo isso, tem. Já sei que os torcedores do Náutico não vão gostar, mas tem o glorioso Esporte Clube do Recife, do qual sou conselheiro há 20 anos. Então, até lá o senhor ocupa um lugar especial, né? Não é só mais um torcedor. Meu pai era conselheiro, eu continuei, meus filhos foram educados assim, meu filho é do esporte, meu neto pequeno já sabe dizer o casar, e se eu tiver chance de ver o bisneto, vou dar uma camisa do esporte para ele. Bom, doutor Gentil, eu acho que foi muito bom ter aqui o senhor conosco, contando todas essas histórias. Eu queria agradecer e desejar que o senhor continue assim, atuante, né, lá na Academia Pernambucana de Medicina, com seu trabalho focado, um militante político, né, que começou lá com 19 anos e que até hoje, com 72 anos, o senhor ainda continua desempenhando esse papel. Gostaria de agradecer e parabenizar pela sua trajetória aqui em Pernambuco. Eu só tenho a agradecer a você, aos meus queridos amigos do CREMEP. Fui conselheiro desta casa. Sim, foi conselheiro suplente. O primeiro conselheiro suplente no interior foi o senhor. E muito me orgulho de ter feito parte do conselho. E algumas vezes eu vim de Petrolina para participar das reuniões aqui. De diretoria. Muito obrigado. Obrigada e até a próxima.